casal jovem, recém-casado, uma história real de um naufrágio, uma senhora idosa que tem como seu melhor amigo um polvo gigante do Pacífico e também uma história real de um vulcão em erupção. O que tudo isso tem em comum? Todos eles vão fazer parte desse vídeo, porque hoje nós temos os assistidos do mês de julho. E nesse mês eu assisti uma série e 3 filmes. Então assim, acho que o vídeo vai ser curtinho. A série que eu assisti, na verdade, eu venho assistindo ao longo do tempo. Eu percebi que eu não falei em nenhum momento sobre essa série, sendo que eu já tinha terminado a primeira temporada, né, que é Mandy e George no seu primeiro casamento, que é um spin-off de Big Bang Theory. Teve o spin-off do Jovem Sheldon, que eu assisti inteiro. Aí começou esse spin-off e agora tem um novo que é não sei o que lá, Salva o Universo, que é daquele amigo deles e eu quero assistir também. Mas em Mandy e George, meu primeiro casamento, a gente vai acompanhar ali exatamente, vai continuar a linha do tempo que termina o Jovem Sheldon, tá? Depois que tem aquele momento trágico da perca do pai do Sheldon, não é um grande spoiler, porque a gente sabe que ele não tem, que o pai dele faleceu em The Big Bang, mas enfim, assistam o Jovem Sheldon, porque esse episódio é assim, cortar o coração. E aqui a gente vai ver então o George, né, que tá ali casado com a Mandy. E é muito divertido, gente, é muito divertido, são episódios curtos, 20 minutos. Eu acho que aqui, sei lá, é bem divertido mesmo, você vai continuar acompanhando ali as histórias. O Sheldon não aparece, mas a irmã do Sheldon, esqueci o nome dela, a irmã gêmea aparece, a mãe aparece, a avó aparece, então a avó aparece até bastante aqui nessa série, então vale a pena dar uma chance se você gosta desse universo, porque eu gosto bastante, adoro colocar e lavar uma louça, adoro colocar e fazendo algumas coisas dentro de casa, porque eu acho muito leve, divertido e gostoso. Depois, gente, eu assisti Naufrágio, o Pesadelo do Costa Concórdia, que é um documentário de 2026 sobre um naufrágio que aconteceu, né, de um navio de cruzeiro Costa Concórdia, quando ele passava ali ao lado de algumas ilhas italianas, ele acabou batendo em algumas pedras e ele afundou. Isso em 2012. E aí a gente pensa assim, como que isso pode acontecer? Não teria forma de evitar isso? Teria. Foi uma conjuntura de erros que levou a esse desastre. E infelizmente teve pessoas, creio que foram 32, se eu não estiver enganada, 32 pessoas perderam a vida ali nesse acidente terrível e que poderia sim ter sido evitado se todo mundo tivesse feito seu trabalho direitinho, inclusive e especialmente o capitão, que ninguém sabe por que ele resolveu passar ali, sendo que aquele lugar nem era o roteiro normal dele estar passando. Mas não foi só o capitão que errou, teve um problema ali com o timoneiro que não entendeu as ordens do capitão, porque ele tinha dificuldade de entender inglês, o que remete já uma responsabilização da empresa que contratou e colocou essa pessoa num cargo tão importante, sendo que ela tinha dificuldade de comunicações. E ali, no momento que o acidente acontece, tem uma sequência de erros também na questão dos resgates, tanto da pessoa que ficava ali dentro responsável, como de pessoas em terra. Infelizmente, a gente vê algumas cenas nesse documentário que é bem focado ali em alguns passageiros que estavam ali dentro, muito desesperadoras, eles narrando o que eles viveram ali, não só passageiros, mas pessoas que trabalhavam ali. E você vê que a loucura tinha, por exemplo, uma pessoa que trabalhava ali na cozinha, que ele não sabia nadar, e estava ali trabalhando num cruzeiro, um grande absurdo. Em termos de documentário, eu não acho um documentário muito bom. Eu gosto que o documentário conte histórias das vítimas, isso nos aproxima, torna aquilo tudo mais humano. Porém, para mim faltou muito de trazer as verdadeiras razões, as investigações, as pessoas que foram punidas ou não. Resumindo, quem foi realmente punido foi o capitão, né, o Schettino, porque além de tudo, gente, ele abandona o navio, né? Com ele não tem esse negócio de o barco, o capitão afunda com o navio, não. Dado momento ele abandona o navio, inclusive a guarda costeira fala pra ele voltar naquele momento pro navio e ele não volta. Então ele é condenado por isso, por meio como se fosse uma direção perigosa e etc. Ele é o único que realmente vai preso. Algumas pessoas sofrem algumas condenações, mas de condenações mais curtas, que eles acabam não cumprindo condenação. A empresa teve que pagar uma multa, né, ali uma indenização, mas não foi uma coisa tão grande. Então assim, pra mim ficou meio sem punição, porque eu acho que deveria ter sido melhor. A empresa deveria ter sido mais responsabilizada por tudo que aconteceu ali. E eu, como disse pra vocês, não acho um documentário muito bom. Como eu disse, eu gosto que sim fale das vítimas, mas temos um exemplo maravilhoso, que é o documentário também da Netflix, que fala sobre o acidente de Congonhas, que ele explora toda essa questão de investigação, por que pode ter acontecido, que faltou aqui, só que o de Congonhas é uma série, mas se fosse pra fazer a coisa mais bem feita,
faça uma série. Mas, ó, por exemplo, outro que eu acho que é muito bom nesse sentido é o do Batomushi. O Batomushi traz bastante informação do que aconteceu, das responsabilizações, então dava pra fazer melhor, dava pra fazer melhor. Depois eu assisti um filme muito lindo, inclusive ele tá indicado ao Emmy, que são Coisas Extraordinariamente Brilhantes. É um filme de 2026, também assisti na Netflix. Ele é a adaptação de um livro da Shelby Van Pelt, de mesmo nome, tá? E ele é estrelado pela Sally Field, que é a Tova. A Tova é uma idosa, bem solitária, sabe? Ela perdeu o marido, há anos atrás ela tinha perdido o filho, e ela trabalha como faxineira em um aquário. E ela tem ali um melhor amigo dela, e o melhor amigo dela é um polvo gigante do Pacífico, que é o narrador dessa história. Esse polvo, ele conta a história, ele fala o quanto ele é um ser inteligente frente aos humanos, mas tem uma humana que ele gosta muito, que no caso é a Tova. E ali, num determinado momento, vai surgir o Cameron. Cameron é um jovem que estava passando ali pra cidade, a van dele quebrou, e ele precisa ficar por uns tempos e precisa de um emprego. E a Tova teve um pequeno acidente, e ele acaba indo trabalhar lá no aquário junto com ela, e dessa relação dessas duas pessoas tão diferentes, mas com dores e solidões e tão parecidas, mesmo que eles não saibam, isso vai aproximar eles e o nosso povo vai ser grande responsável por isso. É um filme muito lindo, um filme sobre velhice, um filme sobre solidão, sobre como é importante ter pessoas ao nosso lado, pessoas para nos amar. Muito, muito lindo mesmo. Vale a pena dar uma chance. Também tá disponível na Netflix. Mandy e George tá na HBO Max, tá, gente? E o Naufrágio, o Pesadelo do Costa Concórdia também tá na Netflix. E por último, eu assisti mais um documentário sobre um acidente, né? No caso, sobre o vulcão Wakari, né? Na ilha de Wakari. Então, em 2019, enquanto pessoas visitavam essa ilha, o vulcão entra em erupção, tá? E tem 47 pessoas na ilha quando isso acontece e é um desespero, 47 ou 42 pessoas? Pera aí, deixa eu ver aqui, confirmar essa informação pra vocês. Tinha 47 pessoas na ilha quando isso acontece. Então, é um desespero. Ali esse já é um documentário muito bem feito, um documentário com muitas imagens da época, né? Porque 2019 o pessoal já gravava, era um grupo de turistas, muita gente estava fazendo um cruzeiro pela Nova Zelândia, como por exemplo um casal recém-casado que estava de lua de mel. Ali também foca em contar a história de algumas vítimas que estavam ali, como esse casal, como um jovem que acabou perdendo toda a sua família, e a gente vai tendo ali descrito tempo a tempo o que aconteceu naquela ilha. Muito triste também, acho que teve bastante de responsabilidade também de quem organizava esses passeios, de não conseguir mensurar realmente o perigo daquilo ali, talvez um pouco do governo também, que deixava esses passeios acontecer dessa forma, mas ao mesmo tempo a gente tem ali muita... Eu falo que é muito bonito ver a solidariedade de várias pessoas, inclusive pessoas que não tinham nada a ver, que se colocam em risco para ajudar nesse resgate. E essa parte é bem bonita. Mas assim, é uma história que também é triste de ver que pessoas perderam as vidas e as pessoas que não perderam as vidas ficaram marcadas para sempre, e que talvez se os responsáveis fossem um pouquinho mais cuidadosos de entender que naquele momento não era o momento de ganhar dinheiro, de levar turistas para lá, mas sim de observar e respeitar o vulcão e a natureza. Atualmente o vulcão, essa ilha se encontra fechada para visitação porque não é seguro, tá? E se fica uma lição pra gente, pra quem assistiu o documentário, no caso pra mim também, é que se informar melhor, tá? Eu brinco que eu facilmente estaria nesse passeio, mas hoje talvez eu me informaria melhor antes de ir, então se informe melhor sobre os passeios que vocês pretendem fazer e vamos respeitar a natureza, porque é complicado, né? Bom, foi tudo isso que eu assisti, né? Se vocês já assistiram algumas coisas, deixa aqui no comentário pra mim. A maioria delas eu gravei vídeo, não sei se tudo já saiu, mas isso que saiu vai ficar linkado aqui. E me considerem, né, me seguir nas redes sociais, porque lá tô presente todos os dias. E também curtam, compartilham, deixem seu comentário aqui pro YouTube entender que esse conteúdo é relevante. Até a próxima, tchau, tchau!